Você sabia que 70% dos jovens cristãos abandonam sua fé após entrar à universidade? Nós vamos estar conversando sobre isso com várias pessoas influentes nos jovens, né? Aquelas pessoas que são líderes, para poder ajudar os jovens nesse momento, e principalmente você, jovem cristã. Estamos hoje com o Alan, ele vai se apresentar e vai falar um pouco do que ele acha sobre isso e como ele ajuda os jovens da igreja dele em relação a essa polarização que tem contaminado tanto os nossos jovens. Pode se apresentar, Alan, por favor. Sim, tranquilo aí, pessoal. Tranquilidade. Bom, meu nome é Alan James, sou cristão, né? Trabalho, tenho minha profissão, sou desenvolvedor de software. Sou convertido há mais ou menos 10 anos e há basicamente aí uns 5 anos que eu tenho acompanhado um pouco mais de perto a galera da liderança, tanto pastores e outros líderes. E 2 anos eu tive a oportunidade de ser líder dos jovens, né, na igreja, e hoje não estou na liderança literalmente, mas continuo nos bastidores atuando com os líderes, enfim. E aí a gente está aí sempre para servir, sempre para ajudar o pessoal. Então, Alan, fala para mim um pouco, o que você acha dessa estatística que fala que nossos jovens cristãos, 70% deles acabam abandonando a fé? O que você acha disso? O que você acha que a igreja pode fazer para estar ajudando esses jovens? Bem assim, para condensar a resposta, porque é bem assim, extensa, eu creio, mas para mim, primeiro de tudo, começa com um posicionamento, acho que para tudo. Às vezes eu vejo a gente está num mundo muito plural. A gente hoje está num mundo que muita informação, né? A gente tem acesso muito fácil, então existe uma diversidade muito grande de coisas polêmicas surgem. Eu acredito que começa no posicionamento. Então, primeiro, tem cristãos que têm dificuldade de se posicionar em relação à sua fé. E às vezes é pelo fato de repente, não ter entendido muito bem a fé cristã, seja lá qual ela for, de repente não ter, assim, entendido legal alguns termos, algumas coisas, e tem medo, de repente, de expor, por, de repente, ela ter dificuldade de responder certas questões. Então, primeiro começa a questão de se posicionar. Então, por exemplo, na universidade, é comum a gente se debater, se deparar com alguns pontos críticos, e aí a gente fala, poxa, eu tenho princípios que vêm da minha religião, e confrontar essas coisas, esses pontos, esses assuntos, com base no meu princípio, fica um pouco desafiador, e é desafiador. Então, assim, para começar, esse primeiro ponto, a questão mais de posicionamento, né? Então, quando um jovem cristão, ele vai para a universidade, infelizmente, é uma realidade, aconteceu com familiares meus e tudo mais, de acabar desviando da fé pelo fato de estar distante, muito provavelmente é difícil até que se colocar num papel de que está julgando, mas não só o ponto de se posicionar, mas um pouco mais de forma religiosa falando, de forma mais religiosa, mais espiritual, talvez ela não se converteu de forma genuína. Então, ela se depara com situações onde ela está um pouco mais aberta, mais assim, longe dos pais, não sei, ela está um pouco mais assim, só ela, né, um pouco mais privado, e acaba se desviando. Acho que, para início assim, de conversa, acho que esse é o primeiro ponto. Você comentou a respeito de como que a igreja pode ajudar. Pode ajudar, pode... Porque assim, né, geralmente vem do berço cristão, né, então tem toda aquela base. Será que falhamos nessa base? Então, eu acredito que sim. Eu acredito que, na verdade, é um conjunto de coisas, de fatores, sabe, Paula? Porque, assim, tudo acho que começa realmente do início da conversão do cristão, assim.
Acredito que vai ali do discipulado, ali da semente que ela é lançada, se ela é regada legal e se criou uma raiz no coração daquela pessoa, porque o cristianismo ele traz princípios. Então, assim, uma vez que ele traz princípios, a gente precisa olhar o mundo através desses princípios. Então, a dificuldade hoje é a igreja, ela firmar de fato esses princípios, porque Jesus mesmo diz, né, para que ide e fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar aquilo que eu vos ensinei. Então, é uma coisa em cadeia, né, em ramo. Então, ensinando a guardar. Ou seja, tem ensinamentos, tem princípios que eu preciso guardar para confrontar certas coisas que chegam até mim, certo? Então, assim, a igreja, eu vejo que ela é um fator onde ela precisa proporcionar, de forma bíblica, espiritual, esse tipo de consolidação da fé, consolidação dos pontos cristãos, assim, na cabeça da pessoa. E agora, na questão do berço, como você colocou, acho que daí entra também uma parte dos pais, com certeza, enfim. Então, eu acho que é um conjunto de coisas que faz com que, voltando no ponto da questão de ir estudar para um outro lugar, alguma coisa, ou viagem, alguma coisa, ficar um tempo fora, vai fazer com que, não, peraí, eu tenho a minha fé, eu tenho meus princípios e não vou negociá-los, né? Tem até o exemplo de Daniel na Bíblia. Verdade, tem o exemplo de Daniel, que não negociou os seus princípios, né? E José também, eu gosto muito da história de José, que também não negociou os seus princípios. Eu acho que a base é isso mesmo. E só que esse jovem, né, ele fica à mercê de vários tipos de movimentos, e aí eu acredito realmente que ele acaba se perdendo nesse tempo de universidade. E a gente tem que tentar trazer eles, né, quando eles estiverem ali no nosso redor, e tentar incutar a palavra de Deus, né? Sim, sim. Um ponto... Desculpa. Não, pode falar. Um ponto que eu também vejo hoje, Paula, a nossa realidade como um todo, retomando o que eu comecei a falar a respeito desse mundo plural que a gente está, é muito fácil a questão do acesso à informação, eu vejo hoje, voltando no ponto do jovem, um jovem muito apático. Então, assim, a gente pega gerações onde o jovem ele é muito atuante, né? Então a gente pega jovens mais revolucionários, né? Old school lá e tudo mais, pessoal que quer revolucionar alguma coisa, fazer acontecer mudanças. Mas hoje, infelizmente, tudo que está por trás de rede social, enfim, existem muitas coisas arquitetadas para fazer você ter preguiça de pensar. Muita coisa arquitetada para fazer o jovem ficar como se fosse aquela tapa assim de cavalo e só conseguir enxergar um caminho, que é a famosa bolha. Então, se você pegar o jovem hoje, tem aí seu smartphone, ele fica preso nas redes sociais, onde tudo o algoritmo que está por trás dessas redes, tudo aquilo que ele é engajado, só fica naquilo, só fica naquela bolha. E isso, na minha opinião, é o que tem feito o jovem ficar apático, tipo, sem ação, um jovem preguiçoso de pensar. Você vai conversar um certo ponto, conversar sobre certa situação que está acontecendo no país, sei lá, no mundo até. Nossa, tá acontecendo isso, né? Porque você, não vi. Aí alguma coisa da cidade, tal coisa, ou às vezes você tá passando, nossa, tá construindo tal coisa aqui, você ficou louco, o tamanho do negócio, saiu em todo lugar, você não viu. Então, já é uma série de fatores que daria para ficar aqui falando, discutindo por tempos, mas uma série de fatores que colaboram para com que hoje o jovem não se posiciona de forma religiosa, seja lá qual a religião dele, ele não defende nada, ele tem essa falta de ânimo, de prazer, de vontade, de repente, eu tenho um assunto A, você tem a sua opinião e eu tenho a minha. De repente, você quer colocar a sua opinião, mas não quer mudar a minha cabeça em nada, mas você quer expor. E hoje em dia, a galera não tem feito isso. Só que isso é bom porque isso cresce, isso faz a pessoa crescer, isso faz o jovem crescer. Uma coisa que eu discordo completamente e que colabora para o jovem não criar conhecimento para certos pontos falam que religião
política e futebol, eu acho que não sei se tem outro termo, mas outro ponto, mas que não se discutem. Cara, pra mim se discutem sim, você entende? Porque são coisas como qualquer outros pontos que se discutem, né? Hoje tem se discutindo aí questões de polêmicas, né? Enfim, mas se discutem sim, mas a palavra discussão ela parece que ela, de forma pejorativa, virou uma forma, assim, de se interpretar briga. Tipo, discuti com o fulano, discuti com a Paula ontem sobre o assunto X. Ah, você brigou com ela? Não. A gente conversou sobre certa situação, certo tema. Ela tem um posicionamento, tem outro posicionamento, a gente tava trocando ideia, trocando uma figurinha. Mas de forma sadia. Então, assim, eu acho que falta um pouco mais essa vontade do jovem de poder conversar a respeito de coisas que vai fazer ele crescer, vai fazer ele pensar, vai fazer ele raciocinar. Fala assim, opa, peraí. E só para encerrar esse ponto aqui, acabei de lembrar, questão do próprio conhecimento, certo? Às vezes você está discutindo um assunto, por mais que de repente eu não saiba, eu não conheça, mas assim, talvez eu não fique confortável de opinar, de me posicionar. Não tem nenhum problema. De repente surge um ponto e você fala, nossa, não, isso aqui eu tô pensando, isso aqui eu ainda não sei muito bem, ainda não me posicionei, tô estudando ou vou estudar. Mas se você já tem um pouquinho de conhecimento, cara, eu vim até aqui, eu converso sobre isso até aqui e você expõe ali. Então, eu acho que falta o jovem, por conta dessa anemia que está acontecendo, de estudar, né? De se interessar, de fazer certas perguntas para ele sair dessa zona de conforto, para daí sim romper certas coisas para conseguir conversar certos pontos aí. A palavra de Deus diz que a verdade vos libertará, né? Então, se você busca a verdade, se você tem os seus princípios, creio que ele vem para te libertar, né? Sim. Às vezes você não conhece aquele assunto a fundo, mas você conhece a palavra de Deus, que pode ser contrário daquilo. Então, se aquilo vai ferir a sua fé, é melhor não fazer pacto, né? Sim. É melhor não se envolver com aquilo. Então, Alan, fala pra mim, você me disse que até um tempos atrás, né, que futebol, religião e política não se discutia. Mas hoje nós vemos que há um ataque terrível contra a família, contra os princípios, contra os valores, né? Então fala pra mim, né, dentro daquilo que você conhece, que são os jovens, né, o seu trabalho que você fez muito tempo com os jovens, explica para nós assim o que a igreja nessa parte tem feito para ajudar os jovens a entender que a igreja está sendo atacada, os princípios e os valores cristãos estão sendo atacados, porque você olha aí para fora, politicamente, assim, família é uma coisa do outro mundo, é uma coisa ultrapassada, né? Esses valores, os seus valores que são fazer o bem, e eu falo assim, que fazer o bem, ser bom, se não estiver dentro da Bíblia, se você não crê naquilo que está na Bíblia, não resolve nada. Então fala para mim o que vocês estão fazendo para ajudar os jovens nesse momento onde os princípios e os valores cristãos estão sendo atacados. Sim, assim, no começo a gente, na verdade eu volto naquilo que a gente estava falando, e a gente tem uma barreira, né? Quando a gente vai fazer algo com os jovens, a gente vê o desinteresse de certas coisas, assim. Então, por exemplo, começa aqui, nós cristãos somos atacados de todos os lados, de todos os aspectos, de tudo. Por quê? Jesus falou, o mundo me odeia. Então, se o mundo me odeia, vocês me amam, logo o mundo vai odiar vocês. Então, o cristão ele é atacado de vários pontos, né? Então, tem pontos onde, ciência e fé, nossa, tem um atrito muito grande, tem muitas coisas polêmicas sobre a questão de ciência e fé, ciência e religião. Então, surgem alguns pontos onde o cristão mesmo fala, poxa, mas é verdade, né? Por que isso?
E aí é legal essas perguntas porque se você for atrás, poxa, você gera uma ação. Você sai da sua zona de conforto para fazer com que esse conhecimento venha e você saiba conversar sobre. Então a igreja, hoje, o que a gente tem tentado assim fazer? Chegar e apresentar para o jovem essas coisas que têm acontecido. Por exemplo, feminismo, a questão da destruição da família, ideologia política, seja de espectros de extrema direita até a extrema esquerda, o que está por trás dos pensamentos desses pontos. Por mais que às vezes o próprio jovem, como eu comentei, demonstra um desinteresse sobre, a gente tem que chegar e tem que, né, trazer. E como que a gente tem feito? Bom, a gente tem trago pessoas para palestrar, certo? Pessoas que dominam o assunto, que são cristãos, que dominam o assunto, tanto como ciência e religião, ciência e fé, ciência e política, ciência... e aí a gente começa a chocar e a trazer até trazer provocações saudáveis para o jovem falar, nossa, fazer ele pensar, fazer que, assim, ei, você já pensou nisso? Ele toma um chacoalhão, não pensei. Mas e aí? E aí? Vamos conversar sobre? Então a gente tem trago, claro, também pregações em cima disso, indicações de livros, mas eu confesso que, ao meu ver, não só na minha igreja, mas como de outros amigos meus que eu conheço que estão ou na liderança, ou estão trabalhando junto com a liderança ali no apoio, vejo que falta uma força maior nesses trabalhos, falta um empenho maior, porque foi como você colocou. Os jovens estão sendo atacados na universidade por assuntos que eles não sabem, assim, se posicionar, e por conta dessas estatísticas, por conta de testemunhos de jovens da igreja que chegaram até a gente e trouxeram de forma verdadeira e genuína, nossa, me perguntaram tal coisa, né? E aí? E a gente, opa, isso já faz um tempinho já, uns 3 anos atrás, mais ou menos. Eu falei, não, peraí, a gente precisa trazer esses assuntos, né? A gente precisa começar a conversar sobre. Então, a gente tem tentado mostrar, o principal, Paula, naquilo que a gente tem conversado, somos cristãos e tudo mais, pegar os princípios bíblicos e ter uma visão do mundo através desses princípios. E tem uma palavra bonita que chama cosmovisão, que é simplesmente como se fosse um óculos. Você tira o seu óculos, as lentes das quais você enxergava de forma, vamos dizer, mundana, aí pega uma nova lente, coloca. Essa lente, tudo você vai enxergar através dos princípios que você tem aprendido e está aprendendo. E a gente tem tentado trazer ensinos, enfim, pontos para enraizar, né? Deixar isso cada vez mais sólido para que os cristãos, os jovens cristãos, consigam. Que assunto novo que surgir daqui para frente, a gente não sabe se amanhã vai surgir um outro assunto, a gente saiba se posicionar, a gente saiba conversar. Se é algo novo, algo que todo mundo está discutindo, ninguém é obrigado a saber tudo, né? Como é que os apóstolos faziam com coisas polêmicas que aconteciam? Não, vamos fazer uma reunião, vamos conversar sobre. Eu acho que é isso. Eu vejo, né, que isso é uma opinião minha, que as igrejas, muitas vezes, elas acabam evitando alguns assuntos, né, por achar polêmicos. E aí, quando as pessoas caem no mundo, esses assuntos polêmicos vêm e tem dificuldade, os jovens acabam tendo uma grande dificuldade de lidar com esses assuntos, né? Porque, partindo do princípio que a igreja somos nós, então nós também acabamos tendo essas dificuldades de poder se expressar com os filhos, né? Algumas pessoas com os netos, por ser assuntos polêmicos. E acaba deixando na mão, terceirizando esse assunto, e é isso que dá, né? Então, por isso, nós precisamos conversar muito com os nossos jovens e os assuntos polêmicos muito, muito mais. E da base, né? Da base, do fundamento, não simplesmente, tal coisa não pode. Tá onde? Não pode. Ou, tá ali na Bíblia, em tal coisa. Não. Eu acredito que é necessário, sim,
trazer base, trazer argumentos sólidos, genuínos, justamente para o jovem se despertar nesses pontos e quando surgir, seja lá o que for, eles terem segurança naquilo que forem falar. E é aquilo, né, que eu tava falando, a gente pega os princípios da Bíblia e tenta, através desses princípios, enxergar um mundo. E é incrível como, infelizmente, dentro da igreja, como um todo, existem feministas, existem pessoas que são, sei lá, esquerda, a favor de uma da ideologia de gênero, da esquerda, que traz todo um aparato por trás. E assim como existem coisas que do âmbito da direita, que é não, é bem menos ideologicamente falando, bem, como que eu posso dizer, confronta menos com os nossos princípios, até porque tem pontos, tanto do liberalismo como o conservadorismo, tem pontos dessa tal direita que ela choca com algumas Sim. coisas dos nossos princípios. Então, eu acredito que é sempre você ter filtro, ter o equilíbrio. Então, você pega e olha, bom, é isso aqui que eu devo seguir. Bom, pra lá é muito, muito ruim. Então, não. Então, pra cá, tá, pra cá tem isso que eu preciso tomar cuidado. Então, é sempre você selecionar. Às vezes as pessoas, elas não fazem isso. E na igreja ainda existem pessoas, e é um outro ponto polêmico, assim, essa questão aí. É reter aquilo que é bom, né? Sim. É reter o que é bom, aquilo que não for bom, a gente descarta. E tem muitos. Quando você sabe da verdade, quando você busca, começa a ler, aquilo que você falou é importantíssimo, o conhecimento. Quando você vai atrás do conhecimento, você fala, peraí, não é isso que eles estão falando. Peraí, aí você vê que é toda uma trama para destruir a base da sociedade, que é a família. Então, é uma coisa que nós precisamos, né? Precisamos, a partir de agora, porque, né, a partir de junho, julho, vai começar aquela loucura, vai começar uma guerra, creio eu que vai começar uma guerra aí, por conta desse momento político. Mas sabe, Ana, essa semana eu estava pensando, os políticos vão passar. Os políticos vão passar. E nós vamos ficar. E o que nós vamos deixar para esses jovens? Então, eles têm que conhecer realmente a verdade. E princípios, eles não são negociáveis. Ainda mais princípios bíblicos. Os princípios bíblicos não são negociáveis, jovens. E vocês têm que saber aonde vocês vão aplicar isso na vida de vocês. A última perguntinha para deixar para os jovens são duas. Né, a gente tem que fazer, nós temos que fazer, na verdade, vamos lá de novo. São duas perguntas que eu quero te fazer. Nós temos que fazer o dever de casa onde nós moramos também, né? Começar a influenciar os jovens, né? É igual organismo, de dentro para fora. Na sua cidade, você acha que você tem uma representação? Bom, obviamente, de candidato Isso, e de tudo candidatos, mais, né? algum movimento que você conheça que te represente hoje? Olha, posso dizer praticamente que não, porque é só se for falar de candidato, um candidato apenas que de fato eu acompanhei ele durante um tempo, conheci as ideias dele e tudo mais, votei nele para vereador e ele se elegeu. Agora o restante não, né? Questão de candidato. Agora movimento também não, assim, não tem nenhum. E eu sempre tomo um pouco de cuidado, porque é aquilo que eu falei, né, na outra pergunta. Acho que a gente precisa sempre entender que, primeiro, são seres humanos, né? Elas não vão, eles não vão, tipo, te alegrar e fazer você feliz, tipo, 100%, não vão te agradar, essa era a palavra que eu estava procurando, não vão te agradar 100%. Então, claro que, no candidato A, de repente você não gosta de tal ponto, mas de repente aquele tal ponto não fere seus princípios, é um ponto que tá ok, então beleza, deixa ele lá. Então, assim, eu acho que é essa questão do equilíbrio, né? Você não vai ser difícil você achar um candidato, de repente, que bata 100% com uma pauta que você gostaria que defendesse.
Então acho que é por isso. De repente, nesse candidato não, para ser vereador. Mas de repente, para esse candidato prefeito tem tal coisa, então vou votar nele. E piorou no sentido assim, questão de movimento, sabe? E por incrível que pareça, tem alguns movimentos negros que eu acho extremistas demais, assim, eu não gosto. Tem umas pautas que eles levantam que é polêmica e que eu tenho até estudado e tenho me aprofundado. Vários negros e negras super inteligentes que estão aí na hype aí de assuntos como feminismo, assuntos como a questão de ideologias e de questões assim de direita e de esquerda. Eu escuto eles, tenho estudado, tipo, questão de cota, questão disso, aquilo, por quê? Porque eu acho que o conhecimento, ele é a chave para clarear tudo. Então, o movimento, às vezes, negro vem com algumas pautas que não é legal. O movimento X não é legal. O movimento não é só porque eu sou negro que eu vou sair, tipo, todo movimento, então, fechou, é nóis. Não, eu acho que você precisa, peraí, tal coisa. Tipo, sei lá, um assunto X. Não quero trazer polêmica aqui. Um assunto X. Por quê? Porque todo mundo defende, você vai ter que defender. Não, pera, por que todo mundo tá defendendo? Então assim, acho que eu acabei respondendo já a resposta, né? Então, é difícil a gente se sentir 100% representado, mas na cidade é o que eu menos me sinto representado. E uma outra coisa, o que você gostaria de falar para os jovens para a gente mudar esse cenário que nós estamos vendo aí, né, de 70% dos jovens acabando abandonando a fé? O que você tem para falar para esse jovem? Qual a mensagem que você quer deixar para esse jovem? Pelo amor de Deus, estuda. Saia da sua zona de conforto, procure entender as coisas e procure o conhecimento, sabe? Senão, você vai ser massa de manobra. Se você ficar lendo só manchete, se você ficar lendo só título de vídeo, se você ficar seguindo esse pessoal que só fala groselha nas redes sociais, que não traz fundamento, não traz base, traz uns pontos assim, que você pergunta de onde que o cara tirou isso, de onde aquela pessoa tirou aquilo. Ela tá pautada em quê pra falar com tanta veemência, com tanta força isso? Não seja cego ou cega, pelo amor de Deus. Beleza, um assunto falou? Beleza, questiona, por quê? De onde você tirou? Não consigo questionar o fulano. Beleza, vai atrás daquele argumento, entende? Não seja ignorante, no sentido literal da palavra, da ausência do conhecimento, né? Não seja esse tipo de pessoa preguiçosa e que vai pela inércia. O pessoal tá indo pra cá, então vamos pra cá. Por que você tá indo pra cá? Não sei, tô indo. O pessoal tá indo, não tá indo? Então tô indo. Não seja assim, porque senão a gente não vai mudar nada, senão você não muda nem sua vida. Eu mudei um pouco do conhecimento que eu tenho financeiro, político, até de religião, porque eu me fiz algumas perguntas que eu não sabia responder e que eu fui atrás, tipo, desses pontos aí que eu falei. Então, assim, eu acho que foi muito válido para mim. Essas eleições agora, falando de eleição, vão ser as eleições que eu de fato vou conseguir votar com um pouco mais. É vergonhoso o que eu vou falar, até um certo ponto sim, mas um outro ponto é vitória para minha vida, porque o que seria vergonhoso? Que de fato eu vou votar com um pouco mais de prudência. Por quê? Porque de fato hoje eu me sinto um pouquinho mais maduro para escolher os meus candidatos, para entendendo um pouco do cenário todo que a gente está, político, geopolítico, econômico, um pouquinho mais. Eu sou aqui, galera, tipo, eu não sou, especialista em nada. Malemar na minha área de desenvolvimento. Mas, assim, eu acho que a gente sair dessa ignorância é a gente trazer luz para nossa vida e a gente poder saber votar com um pouco mais de prudência cada vez mais, entendendo um pouco mais. E é um pouco vergonhoso, porque das outras vezes meio que eu ia um pouquinho aí, né, do que o povo falou e tal, mas aí eu me posicionei e falei, não posso. Então, e aí é um ponto de vitória também, porque eu consegui romper isso em mim. E nos outros pontos também, finanças, religiões, enfim. Mas eu acho que essa é a mensagem
que eu gostaria de deixar aí para vocês, tipo, estudem e sair da ignorância, não seja massa de manobra. E para você não ser massa de manobra, você tem que buscar o conhecimento, né? Porque o conhecimento, como a gente já falou, nos liberta, entendeu? Nos liberta de muitas coisas. Eu, como você, Alan, eu também tive muitos problemas, assim, em relação a votar. Eu não sabia, eu também ia, por conta que um amigo meu falou, olha, fulano é legal, vamos votar. Bem assim mesmo. Então, eu votava dessa forma. Não lembro muitas vezes em quem eu votei nos outros anos, justamente porque não tinha uma consciência política. Isso daí veio com o tempo, através da busca, dos questionamentos. Então, jovem, se questione. E se for ferir os seus princípios, não serve para você. Aquilo que você aprendeu, a sua base, não pode ser negociável. Então, se a sua base cristã, aquilo que os seus pais te ensinaram, não tem negociação. Feriu? Não negocie. Tá bom? Nós vamos trazer mais pessoas. Eu e o Alan somos pessoas comuns. Eu acho que nós estamos no momento para escutar pessoas comuns do nosso dia a dia, que trabalham, que têm filhos, que faz faculdade, pessoas que podem agregar na sua vida, que sabe o que o chão precisa. Então vamos conversar, vamos discutir, vamos fazer perguntas e vamos questionar, para que a gente possa crescer. Os governos vão passar, mas nós vamos continuar. Que tipo de país nós vamos querer para nós e para aqueles que vão vir depois de nós? Depende de nós. Muito obrigado, Alan, por esse tempo. Né? O Alan é uma pessoa que é super requisitada, é uma pessoa que tem uma vida aí super agitada com os jovens, e por isso eu queria escutar dele o que ele acha, né? Qual o conselho que ele tem. Obrigado, Alan. Imagina, foi um prazer, galera, tá aí também, trocando essa ideia com vocês. Obrigado pelo convite, Paula. Sempre que puder, vamos estar aí. Obrigadão.